Mais um jogo e mais uma não vitória, porque o Cruzeiro hoje ele é inimigo de 3 pontos. O Cruzeiro é anti 3 pontos. É só 1 ou 0. Se não for 1, vai ser 0. E se não for 0, vai ser 1. Porque isso é o resumo do Cruzeiro. Vamos aí falar sobre Bragantino 1, Cruzeiro também 1. Nada vai explicar o que é o Cruzeiro de Fernando Diniz. Nada no mundo explica o que é o Cruzeiro de Fernando Diniz. Que jogo horrível que o Cruzeiro proporcionou para os torcedores, hein? Mais uma vez, né? Já não basta todas as decepções que a gente teve nessa reta final de campeonato e nessa reta final de ano, na verdade. O Cruzeiro vai conseguir não ir para a Libertadores. O Cruzeiro tinha tudo dado para ir para a Libertadores ano que vem. Tinha tudo dado. O Cruzeiro tinha jogos a menos do que os rivais que estavam disputando essas últimas vagas para a Libertadores. O Cruzeiro tinha pela frente adversários muito abalados, muito abatidos e que fazem um campeonato muito ruim, que é o caso de Grêmio e de Bragantino. Provavelmente, se o Cruzeiro vencesse esses dois, o Cruzeiro já estaria praticamente garantido na Libertadores ano que vem. 2 jogos contra times muito ruins. O Grêmio faz um campeonato surreal de ruim. E o Bragantino é um outro time que não pratica futebol. Tal qual o Cruzeiro, ele não pratica futebol. O Grêmio tem jogadores melhores do que o Bragantino e por isso dificultou um pouquinho mais a vida do Cruzeiro no âmbito ofensivo. Porque defensivamente é um time completamente abaixo. Defensivamente era um time completamente abaixo. Um time que dava a bola pro Cruzeiro, dava o jogo inteiro pro Cruzeiro. O Reinaldo errou constantemente dando a bola no campo ofensivo do Cruzeiro, cedendo a bola pro Cruzeiro no campo ofensivo. Ou seja, o Cruzeiro tinha muita facilidade para criar contra o Grêmio, mas tinha muita dificuldade em criar, mesmo tendo facilidade, tendo espaço, tinha dificuldade na criação e por isso que não venceu o jogo, porque é um time desorganizado. Isso é um ponto. O Cruzeiro é um time hoje completamente desorganizado, não tem organização ofensiva e defensivamente não tem nada que se pareça com organização, não tem nada, assim, passa longe de ter. Ofensivamente a gente ainda tem um talento individual do Matheus Pereira que de fato é um cara que desequilibra, mas mesmo assim tem torcedor maluco que acha que não, o Matheus Pereira é ruim, o Matheus Pereira tem que ser reserva do Cruzeiro, o Matheus Pereira não sei o que. Eu acho que ele é mimado, tal qual vários jogadores, a gente vai citar nominalmente um aqui em específico, mas ele é disparado o melhor jogador do Cruzeiro e assim, é gritante o quanto ele faz diferença. Ele não fez um jogo bom ontem, mas o pouquinho que ele fez deu um gol pro Cruzeiro. Um pouquinho que ele fez ali, tal, desequilibrou o jogo e deu um gol pro Cruzeiro. Ele precisava de mais? Precisávamos demais. Precisávamos demais. Só que ele fez alguma coisinha e tudo mais. Fez alguma coisinha. Mas, assim, comparado ao Grêmio, o Bragantino é muito pior. É muito pior. O Bragantino tinha pela frente um time sem nenhuma confiança, um time muito mal treinado, um time com pressão, porque precisava desesperadamente vencer. Não que o Bragantino não tivesse sua pressão, só que a gente sabe como é a pressão do Bragantino, não é uma pressão de uma torcida de massa, é uma pressão por resultados. Individualmente vai ter essa pressão mesmo, não tem o que fazer. Só que não tem essa pressão dos torcedores e tudo mais, não tem essa pressão. E os caras acharam um gol, porque eles não criaram nada muito elaborado. O Cássio frangou, fato é que a bola foi facinho, mas se perguntar pro Cássio, ele não falhou não, tá, gente? Se perguntar pro Cássio, ele não fez nada. Não fez nada, só mais um jogo, segue a vida.
Ele falha e dá um gol pros caras. Ó, a gente nem precisa falar sobre defesa, porque o Cruzeiro não tem defesa. A gente não precisa nem falar. Ah, mas teve erros defensivos. O Cruzeiro não tem defesa, gente. Não tem defesa. O Fernando Diniz, ele é anti-defesa. Ele é anti-3 pontos, ele é anti-vitória, ele é anti-alegria dos torcedores, ele é anti-futebol, ele é anti-defesas. Defesas no futebol ele não tem capacidade de criar uma defesa minimamente sólida. Mas ele enxerga esse erro, ele sabe que o Cruzeiro tem um problema sério defensivo. Mas sabe o que ele faz para tentar melhorar isso? Nada. Isso se mostra jogo sim, jogo também. O Cruzeiro não faz nada para melhorar o seu desempenho ofensivo. Não faz nada defensivo, melhor dizendo. Não faz nada. Não tem mudança de jogadores, não tem mudança de postura, não tem mudança de nada. É um nada completo o Cruzeiro do Fernando Diniz quando o assunto é defesa, e ofensivamente é um Cruzeiro que depende do Matheus Pereira desequilibrar a partida. Mas voltando a falar sobre o Bragantino, dado todas essas circunstâncias do Cruzeiro, esse final de ano trágico que o Cruzeiro está vivendo, o Bragantino acha um gol, e após achar um gol, o Bragantino simplesmente se acovardou num nível surreal. Os caras pararam de jogar futebol depois de fazer um gol. Eu poderia vir aqui falar sobre o Fernando Seabra, mas assim, pro torcedor cruzeirense que ainda acreditava que o Fernando Seabra poderia ser alguma coisa, trazer alguma coisa pro Cruzeiro, não conseguiria, tá, gente? É um treinador esforçado, é um treinador que tem todos os problemas de não conseguir enxergar erros, o que é um oposto do Fernando Diniz, que ele até consegue enxergar os erros. Você vê que ele tem entrevistas que ele é lúcido, minimamente lúcido nas suas entrevistas, só que o Fernando Diniz, ele procura errar, ele vê o erro e ele fala, vou continuar fazendo exatamente dessa forma, porque talvez isso faça alguma coisa. É continuar equivocado. O Seabra, ele tinha dificuldades de enxergar o erro, né? E só mostrou ontem, enquanto de fato o Fernando Seabra não era uma boa opção para o Cruzeiro, fez um bom campeonato, muito obrigado, porque os pontos que ele conquistou fizeram com que o Cruzeiro não brigasse contra o rebaixamento, porque o futebol que o Cruzeiro apresentou desde a partida contra o Botafogo, sim, ela sempre tem que ser lembrada, é um futebol de time rebaixado, é um futebol de provavelmente penúltima ou última colocação do campeonato, não tem o que fazer. Então, muito obrigado, Fernando Seabra. Só que era um técnico limitado e é um técnico que realmente não conseguiria trazer mais para o Cruzeiro. Não conseguiria. E não é culpa dele. Ele acabou de começar a sua carreira. Não é culpa dele. Mas falando também, fora falar de Bragantino, falar de Seabra, falando de Cruzeiro especificamente, o Cruzeiro se viu numa situação onde a rodada não tinha nada positiva para o Cruzeiro. Muito pelo contrário, na verdade. Tudo que teve ao contrário das outras rodadas, onde o Bahia tropeçava dia sim, dia também, e o Botafogo era campeão da Libertadores e fazia com que abrisse uma outra vaga para a competição. Tudo que estava dando bom para o Cruzeiro, e o Cruzeiro de fato, dia sim e dia também, seguia errando, deixando esses pontos, não conseguindo melhorar nessa pontuação. O Cruzeiro ficou em 7º colocado por muito tempo, sem mudar sua pontuação. Ganhava 1 ponto aqui, mas perdia outros 3 ali, e ficava nesse marasmo assim, tendo rodadas onde o Cruzeiro poderia muito bem, já tá garantido há muito, o Cruzeiro poderia estar há muito tempo garantido na Libertadores, mas o Cruzeiro não andava, as rodadas iam muito positivas pro Cruzeiro, e o Cruzeiro fazia a questão de, foda-se, eu não ligo, eu vou perder pontos. E chegou talvez a primeira de todas as últimas, assim, a primeira que os 2 adversários do Cruzeiro, que estão nessa briga pela vaga para Libertadores, os 2 ganharam, os 2 viraram jogos. E muito se fala, né, do Campeonato Brasileiro ser um campeonato muito ruim. E é de fato de um nível muito ruim. Tem toda a questão de o Cruzeiro não merece uma vaga para Libertadores, o Bahia também não merece, o Corinthians se achou na competição de uma maneira bem controversa. Mas de fato também tem toda essa questão e tudo mais. Mas eu acho que o Cruzeiro não vai para Libertadores e não merece mais do que os outros adversários eles não merecem. Porque
o Cruzeiro se enfrentasse em uma adversidade de tomar 2 gols do Criciúma fora de casa, o Cruzeiro não tinha qualquer capacidade de virar esse jogo. Não tinha qualquer capacidade de virar esse jogo. Não há sombra de dúvidas que o Cruzeiro não viraria esse jogo. Se o Cruzeiro tivesse perdendo para o Cuiabá no primeiro tempo, 1-0 para o Cuiabá fora de casa, o Cruzeiro não teria capacidade nenhuma de virar esse jogo. Não teria capacidade nenhuma de virar esse jogo. O Cruzeiro não conseguiu ganhar em casa do Grêmio, que é um time muito mal treinado. Muito mal treinado. É um time que tem qualidades e que tem jogadores que são bons. Mas o Cruzeiro não competiu contra o Grêmio muito. E assim, precisou de um ataque para o Grêmio conseguir acabar com o Cruzeiro. E o Cruzeiro ficou por um milagre para tentar empatar, assim, porque o Cruzeiro não criava nada que capacitasse o Cruzeiro a ter uma chance boa de gol. O Cruzeiro ficava nessa ofensividade ali e tal, mas só que, cara, não era criativo, não era nada. Ficava muita coisa, muito ruim, muito ruim. O Cruzeiro não conseguiu ganhar do Grêmio, o Cruzeiro não conseguiu ganhar do Bragantino. O Cruzeiro não merece uma vaga para Libertadores, mais do que os outros adversários não merecem uma vaga para Libertadores. Nenhum deles merece, mas o Cruzeiro merece ainda menos. E assim, hoje a minha previsão do Cruzeiro, que provavelmente não vai mandar o Fernando Diniz embora, até porque faltam 2 jogos, a merda já está dada, o Cruzeiro dificilmente vai conseguir alguma coisa diferente disso. O Cruzeiro provavelmente vai ficar abaixo do Vitória. O Vitória brigou assim, quase que o campeonato inteiro para não ser rebaixado. E o Cruzeiro vai ficar abaixo do Vitória, porque o Cruzeiro não vai ganhar nenhuma partida das próximas 2. O Cruzeiro não vai ganhar, eu cravo aqui. O Cruzeiro perde pro Palmeiras, provavelmente até com torcida única, o que é um absurdo, mas o Cruzeiro não vai brigar, porque infelizmente os dirigentes do Cruzeiro, eles não brigam pro Cruzeiro, eles brigam pelas próprias coisas. Trazer Dudu, o Alexandre Matos é o leão, mas para brigar pelo Cruzeiro não tem nada, não vai ter nada. E assim, a gente não pode ter dúvida disso. O Alexandre Matos não vai fazer nenhum movimento para tentar ajudar o Cruzeiro nessa, mesmo sendo uma decisão completamente absurda. E eu não vou entrar nesse assunto porque, foda-se, sinceramente, o Cruzeiro não tem chance de ganhar esse jogo. Por mais que seja absurda essa decisão da CBF, o Cruzeiro não vai fazer nada para isso. Então eu também não vou fazer nada, foda-se. O Cruzeiro não vai ganhar do Palmeiras e o Cruzeiro não vai ganhar do Juventude se o Juventude precisar de algum resultado. E mesmo se não precisar, vai ser um empate. Eu acredito que o Cruzeiro faça 1 ponto até o final do campeonato, 1 ponto. O Vitória vai passar o Cruzeiro. Isso é um fato, tá, gente? Já tá dado já. O Cruzeiro vai ficar em 10º, eu acredito. Em 10º. Um time que tinha tudo favorável para ir para Libertadores, tanto Sul-Americana, tendo a final do Sul-Americana para disputar, tendo uma colocação muito confortável, por mais que já tivesse passado muito tempo, o Cruzeiro ainda tinha uma posição muito confortável, precisando de pouquíssimos pontos para garantir a sua ida à Libertadores, mas o Cruzeiro faz o favor, o Cruzeiro de Fernando Diniz faz o favor de não ir para a próxima Libertadores. O que é ruim pro Cruzeiro, gente, é muito ruim pro Cruzeiro. Disputar mais uma Sul-Americana é negativo pro Cruzeiro, cara. É muito negativo pro Cruzeiro. Tanto para trazer os jogadores, mas a gente tem a esperança de que o Cruzeiro compita outras coisas ano que vem, mas o Cruzeiro dificilmente vai competir. Vamos continuar disputando a Sul-Americana. Enquanto a gente for gerido por um incompetente, a gente vai seguir colecionando vexames. Infelizmente, essa que é a verdade. O Alexandre Matos é uma vergonha. O Alexandre Matos ser o dirigente do Cruzeiro, comandar o futebol do Cruzeiro é uma vergonha. Enquanto ele estiver no Cruzeiro, eu acho que infelizmente o Cruzeiro não vai alcançar os voos que a gente imagina que o Cruzeiro vai alcançar. E eu vou separar um pouquinho para falar de Alexandre Matos e de William em específico. E eu vou começar com o William. Por mais que eu puxei aqui um ganchinho para falar do Matos, eu vou começar com o William porque eu quero deixar o Matos para o final. O William, no Cruzeiro, ele ganhou uma oportunidade de voltar ao futebol, e é uma oportunidade que provavelmente ele não teria em um grande clube igual o Cruzeiro, dificilmente ele teria. Provavelmente se ele voltasse para algum time, ele voltaria para um time muito abaixo ali, um time menor, de menor expressão, talvez até numa Série A, mas assim, um time de menor expressão. O Cruzeiro deu uma oportunidade
E foi um acerto da gestão do Ronaldo. Deu uma oportunidade do Willian dar a volta por cima. O Willian, ele deu a volta por cima, ele, sim, todos os problemas físicos que ele tinha, ele não tem mais, ele tá conseguindo ter uma regularidade bem interessante de partidas, e ele fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom, e ele fez um começo, até o meio do campeonato desse ano, muito bom, o que deu a ele uma chance de ir para a seleção brasileira. Dito isso, o Willian, ele já veio a público reclamar do técnico, dizendo claramente, é uma indireta para o Diniz, claramente, dizendo que ele não está podendo fazer coisas que ele fazia antes. A gente consegue enxergar que de fato o Willian está produzindo muito menos, porque de fato ele mudou a forma de jogar. E isso quebrou o Willian, isso de fato quebrou. E aí é parte do erro que tem o Fernando Diniz, de ter um jogador muito bom, muito qualificado, e ele simplesmente acabar com esse jogador. Só que a falta de vontade e de competitividade do Willian é algo que enoja qualquer torcedor. O Willian, ele é um atleta mimado. Ele acredita que ele seja muito mais importante do que ele seja na realidade. Na cabeça dele, ele é muito maior do que ele realmente é. Ele não é nada pro Cruzeiro, ele não é nada como atleta profissional. Ele não tem nada de muito bom na carreira. Ele competiu, acho que ele foi campeão da Copa das Confederações, ou sei lá, alguma coisa assim, ou medalha de ouro, foda-se. Ele não é nada pro futebol, gente. O Willian não é nada. E assim, não é uma tentativa de humilhar o atleta, mas ele não é nada, é a realidade, ele não tem nada. Se ele, infelizmente, se acabar a carreira dele desse jeito, ninguém vai lembrar do Willian. Porque o Willian, ele é esquecível. A carreira dele é de um atleta esquecível. Só que na cabeça dele, ele é o suprassumo do futebol. Onde ele, se você não fizer o que ele quer, ele vai fazer questão de fazer merda. E assim, o jogo de ontem mostrou o quanto o Willian ele tá fora da realidade. Ele tentando dar caneta de maneiras absurdas. O Cruzeiro perdendo, precisando de jogo. Ele tá tentando dar caneta. Ele errando tudo que ele tenta. Aí é fora do Diniz. O Diniz faz merda pra caralho na escalação e fode com ele pra caralho. Isso tá dado. Só que a falta de vontade do Willian. E assim, ele não consegue acertar um cruzamento simples, cara. Ele não consegue acertar um cruzamento simples. E assim, o Willian, se ele continuar com essa postura, com todo respeito, foda-se o Willian. Mano, vaza, Willian. Quem é você pra história do Cruzeiro? Você não é nada. Você é um completo nada pra tudo na carreira. Mas pro Cruzeiro especificamente. E essa postura é inadmissível, cara. A gente vem falando que é coisas inadmissíveis do Cruzeiro há muito tempo atrás, né? Obviamente. Só que, cara, é absurda essa postura do Willian. É absurda, cara. O Willian é um jogador que exemplifica o que é o Cruzeiro. O Cruzeiro do Fernando Diniz. E assim, o Cruzeiro de o Wesley Gasolina reclamando, postando coisas. Não sei. Cara, o Wesley Gasolina, cara. O Zé Ivaldo reclamando, o Vital reclamando, cara. O que se tornou o Cruzeiro? O Marlon vindo a público falar que, pô, o que se tornou o Cruzeiro? O que se tornou o Cruzeiro? Isso puxa muito um gancho de o Cruzeiro só está assim porque tem um problema interno, e esse problema interno tem que ser resolvido com quem teoricamente deveria gerir o clube, que é o Alexandre Matos. E agora a gente vai guardar esse tempinho para falar um pouquinho sobre o senhor Alexandre Matos. E eu vou me basear muito em uma análise muito precisa do... Acho que muita gente já falou isso, mas eu ouvi ontem e está muito fresco na minha memória isso. O Cruzeiro contratou... Foi uma fala do Wallace Borges, da TNT Sports. No canal dele, ele falando sobre o Alexandre Matos. O Cruzeiro contratou para um grande projeto um profissional completamente... Sabe, não tem nada. É um profissional que não faz nenhum sentido. É o mesmo, e ele usou essa mesma comparação, né? É o mesmo que você ter uma empresa com um super potencial e você contratar um cara que nos últimos anos ele vem fudendo todos os trabalhos que ele faz, ele vem acabando com a empresa, gastando muito mais do que deveria e não conseguindo resultados com isso. E mesmo assim ele ser contratado, ser ali assinado ali, pô, você vai gerir essa grande empresa, esse grande projeto, você que vai tocar. Você vem fazendo merda atrás de merda na sua carreira, mas você que vai tocar esse projeto. E eu fiquei esse questionamento, será que o Cruzeiro SAF é o Cruzeiro empresa, não sei o que, tudo mais e tal? Será que esse pensamento de empresa chegou no Cruzeiro? E eu acredito que não tenha chegou no Cruzeiro, não chegou mesmo.
Porque eu acho impossível que o... Obviamente não é ele que faz esse tipo de coisas na empresa, né? Mas o Supermercados BH nunca contrataria uma pessoa, um gestor que tenha a carreira que o Alexandre Matos tem. O que ele fez no Vasco é algo assombroso. Ele gastou muito mais dinheiro e contratou jogadores péssimos pro Vasco. Péssimos. No Atlético Paranaense, nada de útil. A única coisa que ele fez é estar envolvido no caso do Vitor Roque, que já seria o suficiente para ele nunca mais pisar no Cruzeiro, mas foda-se, né? O que ele fez no América, nada. O que ele fez nos últimos trabalhos dele, nada. Ele não faz um trabalho positivo desde o segundo ano dele no Palmeiras. O primeiro e o segundo dele no Palmeiras, porque eu acho que, se não me engano, ele ficou 3 anos, e o terceiro ano ele fez merda sobre merda também, e foi mandado embora. O Cruzeiro é gerido por uma pessoa que é muito incompetente e que não tem interesse em ajudar o Cruzeiro. Acho que tá dado isso na possível contratação do Dudu. Acho que tá isso. Tá dado isso. O Alexandre Matos não tem qualquer pensamento em fazer algo positivo pro Cruzeiro. Não tem. Ele tem os seus interesses e ele vai lutar pelos seus interesses. Ele não vai lutar em nada em prol do Cruzeiro. O Dudu é um jogador velho, é um jogador que está claramente um declínio técnico de fim de carreira e que vai vir pro Cruzeiro para ganhar papo de milhão. É isso, gente. É milhão que ele vai vir para ganhar. O Cruzeiro ofereceria para ele o maior salário do futebol brasileiro. Sim, pro Dudu, o Cruzeiro ofereceria para ele o maior salário do futebol brasileiro. O profissional que ofereceu esse salário pro Dudu deveria ser achincalhado pela torcida. Se todo jogo a torcida do Cruzeiro deveria, todo jogo fora, dentro de casa, a torcida do Cruzeiro deveria tecer críticas fortemente ao Alexandre Matos. Deveria entrar numa campanha fora Matos há muito tempo. Desde a possível contratação do Dudu, até antes eu diria, até na contratação do Alexandre Matos para o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro já deveria ter se posicionado contrário a isso. Porque eu acho que é só uma pressão muito forte da torcida pro Pedrinho mudar essa convicção que ele tem que o Alexandre Matos é um bom profissional. Porque eu acho que só se ele acabar com o Cruzeiro, só se ele rebaixar o Cruzeiro, ou só se o Cruzeiro ficar nos próximos anos sem conseguir nada, pro Pedrinho conseguir enxergar que o Alexandre Matos é um erro terrível pro Cruzeiro. Tanto pras contas do Cruzeiro, tanto para as contas e tanto para o futebol do Cruzeiro, porque ele não tem qualquer indício de pensar em mudar o Cruzeiro, em pensar em ajudar o Cruzeiro. Ele está pensando em si, ele está pensando em fortalecer seus laços com os empresários que ele tem, as parcerias dele, com os amigos jogadores que ele tem. Ele só vai trazer o Dudu porque é amigo pessoal dele. Isso é um escárnio para o Cruzeiro. Dudu fez o que fez com o Cruzeiro e provavelmente ele vai vir pro Cruzeiro ano que vem. Ele só não vem se tiver uma pressão da torcida. E a pressão da torcida ela tem que acontecer não pelo não venha Dudu, não pelo fora Diniz, mas sim pelo fora Matos. O Matos, ele é o pior dos erros do Cruzeiro. O Fernando Diniz é um péssimo treinador. Os jogadores eles estão fazendo merda atrás de merda, mas o Alexandre Matos é o pior de todos eles. Numa briga entre Alexandre Matos e Paulo André, eu torço pela briga. Eu torço muito pela briga. Eu falei muito, vai ser um vídeo bem longo, porque de fato é muita coisa guardada aí pra ter que se falar e assim. A gente vai ter que se acostumar aí que a gente infelizmente vai passar por muitos problemas ainda. Por mais que não somos ricos agora, mas rico sem estratégia, sem pensamento esportivo não é nada. Vídeo o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é o maior exemplo de ter dinheiro não vai te trazer coisas grandes. Infelizmente o Cruzeiro provavelmente vai ter para os próximos anos, se não tiver essa pressão que eu até comentei pela saída do Matos, o Cruzeiro vai sofrer com ter dinheiro, mas não ter qualidade nas suas escolhas, não ter uma forma de ver futebol, não tem nada, infelizmente. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o
o Diniz não, o Matos, ele é um crime pro Cruzeiro, o quanto ele é uma loucura ter ele como gestor do Cruzeiro. Mas por hoje eu acho que a crítica ela é menor do que deveria, mas ela tá dada aí. Assim é isso, tá, gente? Mais um jogo muito ruim do Cruzeiro e quarta-feira tem um pouquinho mais. Vai ser o Cruzeiro com portões fechados, porque é isso aí. O Cruzeiro não vai ganhar e o Cruzeiro não vai para Libertadores. Um abraço a todos e essa merda aí.